Irmãos, eu quero que vocês me perdoem, mas a oportunidade eu tenho que aproveitar essa oportunidade. Tenho que aproveitar essa oportunidade para falar um pouquinho a vocês da gratidão que está no meu coração. E até você que vê a gente pela internet, é de extrema importância, né, para o crente ser grato. A gratidão que Deus coloca no nosso coração traz à nossa memória também, assim como a gente lê lá em Lamentações, né? Traz à nossa memória o que nos dá esperança, o que nos dá vida. E como eu sou grato a Deus pelo pastor Zé Cândido. Irmãos, foram 4 anos de convivência intensa lá no Seminário do Sul, em situações nas quais a gente se via, às vezes, consertando as lições dos professores. Bom, como a gente já saiu de lá, o pastor Israel vem quando aqui? Vem amanhã. Mas ele já está mais na igreja do que lá no seminário. Irmãos, é muita história para contar, muito caos engraçado, muitas coisas boas, maravilhosas. E se você não captou ainda, não sabe que isso tem a ver com uma semana teológica, eu quero dizer já de pronto que não adianta qualquer teologia que a gente estude, que a gente leia, que a gente se dedique, se ela não produz em nós mais vida e se não produz em nós essa gratidão. Tem uma diferença sim, irmãos, teologia boa e teologia ruim. Teologia boa faz com que a gente tenha mais comunhão com Deus, faz com que a gente sirva mais e melhor a igreja, faz com que o nosso coração esteja cheio de gratidão. E olha, o meu coração está duplamente agradecido, porque tempo atrás, né, quando a gente viu o José vir para cá e percebeu que tinha um time maravilhoso aqui, uma família muito querida aqui, a família do pastor Jorge Alexandre, a gente ficou muito satisfeito. E hoje, podendo conversar, sentar um pouquinho, conversar um pouco mais com ele, meu coração se enche de dupla gratidão, uma dupla alegria por poder ver esse irmão maravilhoso que conviveu também com a gente, né? A gente conviveu junto lá na primeira igreja batista do Ingá, em tempos bons e tempos ruins, né? A gente até hoje é muito agradecido a eles no nosso casamento, né? Bruna está lá atrás, ó, já está lá com o Vitor lá atrás, depois os irmãos poderão cumprimentá-la. E esses irmãos estiveram com a gente lá no casamento, né? Uma cerimônia muito simples, uma recepção muito simples, e eles nos presentearam com uma parte das gostosuras lá, uma torta salgada maravilhosa. Então, os irmãos que precisarem, até podem pedir. Então, irmãos, é uma alegria muito grande. É uma alegria grande também ver aqui, um amigo, camarada que estudou com a gente também lá na escola de pastores. Estou vendo aqui de longe, apesar de sem óculos, reconheço a silhueta lá do Moisés Fortes. Que Deus te abençoe, Moisés. Que Deus te abençoe, né? Irmãos, se a gente não está estudando teologia, lendo a palavra, para ter o nosso coração cheio dessa gratidão, é melhor que a gente faça qualquer outra coisa. É melhor que a gente use esse tempo para orar mais, para ler mais a palavra, para servir mais ao Senhor com alegria, apresentar-se diante dele com cântico e estar na casa do Senhor, né? Então, vamos meditar nessa noite. Depois dessa introdução emocionante, me segurei aqui. Vamos meditar sobre esse tema, o poder da verdadeira fé. O poder da verdadeira fé. Sola fide, somente a fé. Irmãos, talvez os irmãos tenham a expectativa de uma palestra assim, altamente teologizante, intelectual. Eu não vou fazer nada disso não, tá? Já para deixar vocês um pouquinho frustrados, mas eu quero fazer um passeio pela palavra de Deus, examinando esse tema
da fé, a importância que a fé em Cristo Jesus tem na nossa vida, o poder dessa fé, conforme me foi pedido, e quais são as ações que a igreja como um todo e cada um de nós individualmente, as ações que nós precisamos empreender para que a gente exercite o poder da fé, tá bom? Então eu quero mais uma vez orar com vocês, pedindo a Deus para nos orientar nessa hora. Bendito Deus, amado Pai, de novo a gente fala com o Senhor, pedindo que o Senhor nos guie na nossa meditação, na Tua Palavra, Pai, que ela é que fale mais alto a nossa mente, que permaneça no coração dos nossos irmãos aqui, em nome de Jesus, amém. Irmãos, talvez vocês já tenham ouvido falar, talvez na primeira palestra, não sei, ou ouvirão falar, os solas da teologia protestante, os somente a Escritura, somente a fé, somente Cristo, somente a graça, e os irmãos vão completar depois, foram surgindo ao longo do tempo, eles não surgiram como uma reação lá no século XVI, não. Eles apareceram ao longo do tempo, e os três principais eram somente a fé, somente a graça e somente a Escritura. E depois aparece somente Cristo e somente a Deus toda a glória. O que é esse somente a fé? É o princípio de autoridade do protestantismo puro e simples. Somente a fé em Cristo Jesus. A fé, nesse contexto, é o meio pelo qual o crente ele se apropria pessoalmente dos benefícios da obra de Cristo. É a forma pela qual tomamos posse de Cristo. É a forma pela qual tudo o que Ele é e fez se torna nosso. Você já deve ter ouvido falar, Toma posse, irmão, toma posse, não é? A fé é aquilo que Deus coloca em nós para que nós, de verdade, tomemos posse de todos os benefícios que Deus deu ao seu Filho. Calvino, por exemplo, define a fé como um conhecimento firme e seguro da benevolência divina para conosco, para com a igreja. E aí, alicerçado na verdade da promessa concedida livremente em Cristo, revelada à nossa mente e selada em nosso coração pelo Espírito Santo. Então a fé, como esse firme fundamento, o princípio de autoridade do protestantismo, no seu espectro, na sua perspectiva mais simples, representa esse ganho do Cristo, esse receber desse presente maravilhoso que é a obra de Cristo, que Deus faz em nós através do Espírito Santo. Somente a fé é uma resposta à mensagem do Evangelho efetuada pela palavra, pela proclamação do Evangelho e pelo Espírito. De fato, a fé é a principal obra do Espírito. E assim repetia João Calvino: o Espírito Santo de Deus faz a sua verdadeira e principal obra em nós, que é a fé. E falando sobre fé, é impossível que a gente deixe de visitar o texto de Hebreus. Hebreus capítulo 11 nos traz a definição da fé. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado recebeu testemunho
de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, a definição de fé todos nós temos: a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. É por meio da fé que a gente entende a obra de Deus, é por meio da fé que a gente se achega a Deus, é por meio da fé que o nosso coração se enche de gratidão e reconhece a autoridade de Deus sobre a nossa vida. E é por meio da fé que a gente agrada ao nosso Deus. Aqui no texto de Hebreus, nós não só temos a definição de fé, mas nós temos também a condição sem a qual ninguém pode agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Irmãos, vivemos um tempo de ceticismo, até mesmo no meio da igreja. As pessoas creem no Evangelho, vêm à igreja, louvam, cantam ao Senhor, leem a palavra, estão orando, mas às vezes na hora de resolver uma questão importante, uma questão sobre ética, questão política até, elas vão consultar quem? Outras autoridades. Podem ver como é que se comportam os nossos jovens. Foi perfeito o alerta aqui do pastor Marcos, essa janela 4:14, não é? São os nossos jovens, precisam estar bem preparados, conhecendo bem o fundamento da sua fé, sabendo exercitar a sua fé. E hoje, cada vez mais cedo, as nossas crianças, os nossos jovens são afetados pelas filosofias, pelas ideologias, pela sabedoria popular, pela sabedoria do mundo, que os irmãos sabem, comparada à sabedoria de Deus, ela não presta. Eu sou também professor, né? A minha principal função, o ganha-pão, é como professor, e trabalho numa escola de ensino fundamental, e convivo com boa parte dessa faixa etária. Irmãos, numa palestra, isso eu vi ao vivo, ninguém me contou, numa palestra, no ensino fundamental, uma escola de 6º a 9º ano, alguns palestrantes lá estavam para que fizessem uma palestra sobre o problema do racismo. E como começaram as palestras? Como os palestrantes se apresentaram? Falando que não existe um cristianismo só, mas vários. Então há várias religiões, há vários cristianismos. Ou seja, numa oportunidade de se falar contra o racismo, falar de como a gente deve tratar o próximo, as pessoas começaram suas palestras falando mal do cristianismo, relativizando a verdade cristã. Então há, de fato, uma militância contra Jesus, contra a igreja. Quantas e quantas fake news que não aparecem por aí, dizendo, pastor fez isso, um pastor fez aquilo outro, e eu não vou citar para não ser deselegante aqui, para não quebrar esse clima de gratidão. Você abrir a internet, irmãos, são tantas tragédias e crimes de pessoas que se dizem pastores, e como o mundo adora, não é? Esses aparelhos de mídia agora, as grandes emissoras de televisão adoram isso, adoram fazer chacota da igreja, fazer chacota dos cristãos e principalmente dos evangélicos, porque sejamos francos, quando se olha um padre, um católico, o pessoal ainda tem um certo respeito, fala assim, não, esse cara deve ter uma certa inteligência, mas quando se fala da igreja evangélica, o mundo aí fora que não nos conhece, acha que é todo mundo bando de pé rapado, ignorante, que não estuda. E para piorar a situação, as figuras públicas que têm mais acesso à televisão não dão um bom exemplo, não mostram o que é ser um crente, não mostram essa beleza, esse talento todo musical que a gente viu aqui, que aqueles que são crentes sabem que, nos Estados Unidos, então, irmãos, não dá nem para a gente contar, saber a conta certa de quantos cantores e quantos artistas que não foram construídos dentro das igrejas. Então a gente está aí no meio do mundo para mostrar a nossa fé e mostrar que a nossa fé nos eleva. Nós não só vamos agradar a Deus com a nossa fé, mas nós também precisamos ir para o mundo para mostrar a nossa fé. E aí o poder, quero que os irmãos acompanhem comigo alguns textos da palavra de Deus,
alguns eu citarei, outros a gente vai se deter um pouquinho mais, sobre o poder da verdadeira fé. O poder da fé, o poder desse sola fide, somente a fé. Duas coisas fundamentais a palavra de Deus vai nos mostrar em relação sobre este poder da fé. A fé que Deus coloca em nós é uma fé que cura. A fé que Deus coloca em nós é uma fé que salva. A palavra nos mostra isso fundamentalmente em textos muito rápidos. Por exemplo, a mulher com fluxo de sangue. Está lá em Mateus 9, Marcos 5, Lucas 8. Os textos dizem assim: voltando-se, Jesus viu e disse: ânimo, filha, a sua fé a curou. E desde aquele instante a mulher ficou curada. Nós vamos nos deter nesse texto daqui a pouco. Cura que salva. O poder da fé se manifesta em cura e em salvação. O cego à saída de Jericó, Jesus o diz: vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus pelo caminho. Marcos 10, 52. Também vemos em Atos 3,16 o testemunho de Pedro, que dá um testemunho a respeito de Jesus depois da cura de um aleijado. Pedro diz assim, nesse brevíssimo versículo: pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Irmãos, como Deus nos faz testemunhar esse poder da fé, fé que cura. Quantas e quantas vezes nós não oramos a Deus assim: Senhor Deus, cura o nosso irmão, cura a irmã. Quantos talvez nesta igreja mesmo estejam orando por algum irmão daqui, ou algum parente, ou algum conhecido, pedindo cura ao Senhor? Nós temos testemunhado isso lá na igreja. Recentemente, tivemos a alegria nessa semana, um irmão que estava com um suspeito de câncer. Foi uma luta para que ele conseguisse fazer todos os exames. Tendo feito todos os exames, o médico primeiro deu uma notícia meio ruim, dizendo que poderia ser câncer, e a notícia final dos últimos exames, graças a Deus, dos males o menor, ele está só com uma tuberculose. E aí vai fazer o trabalho, vai fazer o tratamento, aliás, e não é contagiosa, porque poderia ser contagiosa, ele não poderia ir à igreja. Graças a Deus, Deus faz uma obra completa. Deus tem um propósito e a gente precisa exercitar a nossa fé. Então, quando você ler a palavra, quando você olhar para a palavra, saiba que a nossa fé é poderosa, a fé que Deus colocou em nós é poderosa para curar. Talvez você esteja aí orando por alguma pessoa, tenha certeza que Deus vai atender, mas de acordo com a vontade dEle. O poder da verdadeira fé também é uma fé que salva. É uma fé que salva. Vejam alguns exemplos que até se repetem com os outros, geralmente estão até ligados. Quando Jesus proclama uma cura, vá, tua fé te curou, essa cura também produz salvação. A fé que produz cura é a mesma fé que produz salvação. Por exemplo, Jesus falou assim: a tua fé te salvou. Para a pecadora na casa do fariseu, lá em Lucas 7, verso 36 a 50, essa mulher era conhecida por uma vida de pecados, mas ao ver Jesus, ela se lança aos pés num ato de adoração. A sua atitude chamou tanto a atenção de Jesus, e ela era conhecida como pecadora dentre os outros, mas Jesus anuncia para ela que a própria fé, ele a perdoa, e a fé havia salvado. A mulher com fluxo de sangue, conforme já falamos, ela enfrenta toda a multidão, vai até Jesus, o toca, e em vez dela tornar Jesus impuro, Jesus é quem dele sai o poder, a virtude, e cura aquela mulher. Ele diz: vai em paz, a tua fé te curou. Os 10 leprosos, por exemplo, em Lucas 17, os 10 homens tinham lepra, ao verem Jesus, clamaram por cura e foram atendidos. Todavia, somente um voltou para agradecer a cura em sua vida.
Lembra do coração agradecido que a gente estava falando agora há pouco? A fé produz em nós um coração agradecido. Também o cego de Jericó, esse homem tinha uma cegueira que o impossibilitava de ver uma vida melhor, de viver uma vida melhor. Quando ouviu que Jesus passava, correu, foi para lá e pediu ajuda. Algumas pessoas até o impediram, mas ele não desistiu, clamou mais alto e Jesus o curou também. Todas essas pessoas chamaram a atenção de Jesus pela sua fé diante das dificuldades. O que fez a diferença na vida dessas pessoas foi a certeza de que Jesus era o único e é o único que pode dar uma vida melhor para elas e pode dar uma vida melhor para nós. Mas a vida melhor que a gente está falando aqui, não estamos falando a respeito das questões materiais, não, estamos falando da vida como um todo. Poder da fé é uma fé que cura, é uma fé que salva, a fé em Cristo Jesus, o único caminho. E agora eu quero me deter um pouco mais num exemplo, modelar para nós dessa fé que cura e que salva, justamente o texto lá de Marcos, capítulo 5, dos versos 25 a 34, a cura da mulher com fluxo de sangue, ou como as Bíblias mais antigas podem trazer, a cura da hemorroíça. Vocês devem se lembrar do contexto, não é? Jesus era apertado por uma multidão, Jairo chega até ele, pede, por favor, Jesus, vai lá, minha filha está morrendo, vai lá e cura minha filha. No final desta cena, Jesus chega à casa de Jairo, as pessoas já estão pranteando, lá no Evangelho de Mateus diz que tinha até flautista já tocando, as pessoas já estavam realizando a cerimônia fúnebre. Quando Jesus chega, o pessoal fala assim, não adianta, ela já morreu. Aliás, antes mesmo os da casa de Jairo avisam a Jairo, não adianta, não perturbe mais o Senhor Jesus, porque sua filha já morreu. Jesus fala, não dá ouvidos para ele não, vamos embora. E Jesus não dá ouvidos para aquelas pessoas e vai até a casa de Jairo. Chegando lá, fala, por que vocês estão chorando? A menina não morreu, ela só está dormindo. As pessoas riram de Jesus. As pessoas riram de Jesus. As pessoas que não tinham fé riram de Jesus. Qualquer semelhança não é mera coincidência com o mundo de hoje. As pessoas que riem de Jesus, as pessoas que gargalham dos crentes, as pessoas que perseguem os cristãos, as pessoas que falam mentiras e que falam imoralidades sobre Jesus, são aquelas que não têm fé. Mas aqueles que tinham fé permaneceram com Jesus. Jesus separou, entra comigo só vocês aqui. Entraram os discípulos que foram com ele, Pedro, João e Tiago, e entraram os pais. E ele diz simplesmente, menina, se levanta. Imediatamente a menina se levantou. Milagre incrível. E no meio dessa narrativa do milagre aparece a narrativa da mulher com fluxo de sangue. Está lá, verso 25 a 34, diz assim a palavra de Deus. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas, quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então, a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos pés de Jesus, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse, filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento.
Para a gente compreender melhor esse texto e perceber a grandiosidade do poder da fé em Cristo Jesus, podermos compreender a ação de Jesus aqui curando aquela mulher, é preciso que a gente se lembre de algumas coisas, do próprio contexto da palavra de Deus. Segundo o Antigo Testamento, lá em Levítico 15, a mulher, tendo seu fluxo de sangue normal, a regra mensal, né, ou a menstruação, ela estaria numa condição de impureza durante todo o período. E não só ela ficaria impura, mas também praticamente tudo que ela tocasse, sua cama, a cadeira, onde ela tocasse, ficaria impuro. Isso acontece também com o homem. O Antigo Testamento também fala de situações de impureza quando o homem também tem lá os seus fluxos. Vejam só, aquela mulher com o fluxo de sangue há 12 anos, estava há 12 anos num constante estado de impureza. Também era comum à época, por conta até do conteúdo da palavra de Deus, as pessoas pensarem que o mal físico é um resultado de um mal espiritual. Isso está relacionado. Tanto que depois que cessa a regra mensal, a mulher vai lá, se purifica, apresenta os seus sacrifícios no templo, para que seja purificada. E aí passa 7 dias, e aí sim está purificada. E assim acontece também com o homem. Aquela mulher estava há 12 anos nessa condição. Imagina na sua época, para poder esconder uma condição daquela. Ela não podia tocar em ninguém, não era tocada também por ninguém. As pessoas poderiam olhá-la atravessado, ou nem querer olhar, iam comentar sobre a vida dela. Ah, está vendo? Vem a impura ali, vem a impura. Imagina 12 anos. Pensa comigo, você, brasileiro, carioca, ou talvez tenha alguém de outro estado aí, mas brasileiro. A gente gosta do carinho, não é? Nós somos um povo caloroso, somos. A gente se abraça, se beija, ainda mais crente, né? Crente, então, aperta a mão, se abraça, meu irmão, que maravilha. Pô, quando eu vi aqui pastor José, pastor Jorge Alexandre, pô, muita emoção no meu coração. O mundo não vai entender, né? Como é que pessoa assim, tão macho, pode se abraçar, se beijar. Eu falei, que é isso aí, esquisito? Eu confesso a vocês que até quando me converti, achei mesmo isso esquisito, né? Lá na igreja do Engate tinha um irmãozinho que era assim, muito caloroso, eu ficava, mas não era nada disso, é o amor cristão. A gente não pode deixar o mundo distorcer isso não, que nós é que vamos mostrar, não só o poder da fé, mas o que é o verdadeiro amor, amém? E o poder da fé se exercita no amor. Irmãos, nesse contexto aqui, o que aquela mulher fez, padecendo daquele mal, desesperada, gastou tudo o que tinha com médicos, gastou tudo o que tinha com tudo quanto era tipo de cura, e aí Jesus era a última esperança dela, na verdade, era a única esperança, e ela pensava consigo, motivada pela fé em Cristo Jesus, se eu apenas tocar na pontinha da roupa de Jesus, eu serei curada, pensava ela. E vocês devem lembrar que pelo texto do Antigo Testamento, Levítico 15, diz, se a mulher tocando uma outra pessoa, ela tornaria a outra pessoa impura. E quanta fé que aquela mulher tinha, né? Porque ela atravessa a multidão sem se preocupar com quem ela está deixando impuro. E deixou um monte de gente lá impura, né? Que ela foi atravessando, está impuro. Ela nem contou, mas chega até Jesus, mas aí pelo poder da fé, o poder de Cristo, inverte a situação. Não é a mulher que torna Jesus impuro, mas é Jesus, com seu infinito poder, sai dele virtude, seu poder a cura, e imediatamente ela é curada, está livre do mal, está livre do sofrimento, e aí ela estaria livre para testemunhar da fé em Cristo Jesus. Que maravilha! Que maravilha! A condição daquela mulher é totalmente transformada. Totalmente transformada. O poder da fé em Cristo Jesus, que se manifestou naquele momento ali, ele não só promoveu a cura, mas também a salvação daquela mulher. E aí,
a gente poderia até dizer, tendo em vista a vida que aquela mulher vivia, que não era vida. Ela não poderia se casar, os homens estariam proibidos de casar-se com ela, ela não tinha como ter carinho ou fazer carinho em ninguém, a não ser deixando a outra pessoa impura, uma condição física que debilitaria com fluxo de sangue. Imagina, aquela mulher devia ser anêmica, perdendo 12 anos, devia ter, sei lá, 1 miligrama de ferro no sangue, não sei nem como aquela mulher sobreviveu, talvez para dar testemunho de tamanha fé para nós, para que chegasse 2000 anos depois até o nosso conhecimento. E completamente transformada, ela pôde não só testemunhar da sua fé, mas ela foi trazida da morte para a vida. Esse é o poder da fé. Nesse trecho da palavra de Deus, a gente poderia dizer, sem distorcer a palavra, que não acontece apenas uma ressurreição, a ressurreição da filha de Jairo, mas nós diríamos que acontecem 2 ressurreições, porque a mulher do fluxo de sangue foi trazida, de fato, da morte para a vida, pelo poder da fé. Pelo poder da fé. Irmãos, agora não pense você que uma fé poderosa, ela simplesmente é colocada por Deus, pelo Espírito Santo em nós, e depois a gente precisa fazer mais nada. A gente precisa exercitar a nossa fé. A gente precisa exercitar. Senhor Deus, como o pastor Cândido acabou de falar, Ele é quem começa, desenvolve e termina a boa obra em nós. Mas nesse meio, enquanto nós estamos aqui, entre o já e o ainda não, é um trocadilho aqui com o pastor e com os seminaristas que talvez conheçam aí a citação. Estamos aqui entre o já e o ainda não, não é? Nessa tensão de vida que nós vivemos, precisamos exercitar a nossa fé. E aí uma fé poderosa, ela permanece, uma fé poderosa, ela se aperfeiçoa, e uma fé poderosa é vivida em união na igreja. Aí, caminhando já para o fim, eu quero que os irmãos acompanhem comigo o texto de 1 João 4, do verso 7 a 21. 1 João 4, do verso 7 ao 21. Como eu falei para vocês agora há pouco, uma fé poderosa, ela se concretiza no exercício do amor. E vocês sabem muito bem que o amor revelado em Cristo Jesus não é um mero sentimento, mas é algo que Deus coloca em nós e transborda em nós através de ações. A gente sabe que a fé sem obras é morta. Então o poder da fé precisa ser vivido, precisa ser testemunhado em ações concretas. Isso não pode ficar só lá no nosso coração, só na nossa mente. Então, uma fé poderosa se concretiza no exercício do amor. E aqui em 1 João capítulo 4, do verso 7 a 21, nós vemos isso. Uma fé poderosa permanece. A partir do verso... E me fugiu, saiu o texto, meu texto aqui fugiu. Deixa eu ler com vocês ali. 1 João 4, isso, 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Até aí. Daqui a pouco a gente continua. Então, uma fé
poderosa se exercita no amor. Aquele que é nascido de Deus, aquele que conhece a Deus, vive em amor, ama como Deus amou, vive a fé em Cristo Jesus, porque foi tirado da morte para a vida. Então, uma fé poderosa se concretiza em ações amorosas, no exercício do amor. E é neste caminho que a gente tem que perseverar, é neste caminho que a gente tem que permanecer. E aí, na sequência, o texto nos diz, verso 12: ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor, e todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Perceberam, irmãos? Ninguém jamais viu a Deus. Aquele que conhece a Deus, aquele que é nascido de Cristo Jesus, que tem a fé em Cristo Jesus, sim. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. É permanecendo no amor de Deus que nós exercitamos o poder da fé. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito, o Espírito Santo, em sua principal obra em nós, que é a fé, nos ajuda nesse exercício. Olha, não fique repetindo aquele versículo que está lá no livro de Heresias. Conhece o livro de Heresias? Que a gente fala assim: a fé em Jesus, vamos ser crente, vamos ser cristão. E eu ouço vários cristãos falando assim: mas como é difícil ser crente, é difícil ser cristão. A gente tem que se perguntar, onde está esse versículo? A gente sabe que no mundo nós teremos aflições, mas Jesus nos diz: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O próprio João aqui na primeira carta diz: a vossa fé que vence o mundo. Nós sabemos pelo testemunho de Paulo que somos mais do que vencedores. Onde está o versículo que viver a nossa fé é algo difícil? É algo pesado? Não. O que é que Jesus fala? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O que é que a gente tem que jogar sobre Jesus? O nosso fardo, todo o nosso jugo, todo o peso da nossa vida já foi levado na cruz. E Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo que é suave, o meu fardo é leve. Exercitar a fé em Cristo Jesus, o poder da fé, para exercitar é necessário que a gente tenha bastante atenção nas verdades bíblicas. E precisamos permanecer no amor de Deus. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Quem aqui já confessou publicamente a sua fé em Jesus? Graças a Deus. O que todos nós fizemos antes do nosso batismo? Nossa profissão de fé. Algumas pessoas, por conta da força da expressão, falam profissão, pensa que é um trabalho. É proferir, anunciar, confessar publicamente a sua fé. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. O poder da fé se exercita nessa confissão pública. E assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor, e todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Na sequência do texto de 1 João 4, agora no verso 17, nós vemos que esse poder da fé que permanece em Cristo, ele precisa ser aperfeiçoado. Uma fé poderosa se aperfeiçoa, ou seja, vai buscando mais e mais a perfeição. Diz assim a palavra de Deus: dessa forma está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. Tudo que nós lemos anteriormente,
Aqui João parece que dá um fechamento no verso 17. Tudo que lemos anteriormente diz: desta forma, então, confessando, nascidos em Cristo Jesus, confessando a nossa fé, exercitando o amor por nós, por Deus, ao nosso próximo, dessa forma vai se aperfeiçoando o amor entre nós. E no verso 18: no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Porque aquele que não tem fé, ele não tem confiança. Aquele que não tem fé não tem o amor de Deus. Mas nós que recebemos a fé, recebemos do amor de Deus, nós confiamos no nosso Pai. Ele enviou o seu Filho unigênito para mostrar para a gente que não há nada que a gente possa fazer que vai mudar isso. Nada vai mudar o amor de Deus por nós. Nada vai mudar o amor do nosso Pai por nós. Irmãos, isso é algo tão forte, mas ao mesmo tempo tão simples, uma coisa fundamental na nossa fé. Vejam só, quem aqui já é pai? Levante sua mão. Quem já é mãe também, por favor, levante sua mão. Pergunto a vocês, pais, pensa aí, uma coisa assim, uma travessura, uma malcriação, a pior das travessuras, a pior das malcriações que um filho poderia fazer contra você pai e mãe. Imaginou? Aí eu pergunto, essa malcriação faria com que este teu filho deixasse de ser seu filho? Ainda que famílias sejam destruídas e os pais e os filhos mutuamente podem se deserdar, ou não quero mais que você seja meu pai, que você seja minha mãe. Por mais até que o mundo milite e o diabo destrua famílias, pergunto a vocês, aquele laço familiar, fulano de tal não continua, não permanece filho de outro fulano de tal? Fulano de tal não continua filho da senhora mãe fulana de tal? Meu filho Vitor tem um só. A gente está produzindo. O Senhor Deus nos deu um filhinho, um outro filhinho, e Deus resolveu tirar, foi o nosso segundo. Mas Deus está preparando outro. Lá na eternidade a gente está junto. Isso não vai mudar. O que Deus uniu, o homem não pode separar. Amém? Pelo poder da nossa fé, a gente sabe de maneira tão simples. Você olha para uma família, não dá. Vitor nunca, aquele Vitinho, aquele garotinho que está ali atrás, quase 4 aninhos, ele nunca vai deixar de ser filho de Bruna e de Daniel. Não há nada no mundo, não há nenhuma produção humana que possa ser realizada que vá romper essa filiação. Agora eu pergunto, pelo poder da nossa fé, o amor de Deus que há em nós, alguma coisa pode nos separar do amor de Deus? Nem altura, nem profundidade, nem morte, nem vida, nem potestade, nem espírito, nada nos separará do amor. Pelo poder da fé nós testemunhamos isso dia a dia. Olha para o seu coração, o quanto que nós somos miseráveis pecadores, e ainda assim, merecedores do fogo do inferno, o Senhor Deus nos resgatou, nos arrancou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Uma fé poderosa se aperfeiçoa nesse amor, e não devemos ter medo de amar. Verso 19: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Assim como Deus começa a boa obra em nós por meio da fé, assim o Senhor Deus também nos ajudará a aperfeiçoá-la através do exercício do amor. Em tudo nós devemos buscar a perfeição, e exercendo o poder da fé a gente precisa se exercitar nela no amor. E por fim, há um modo da gente se aperfeiçoar que se mostra sobremodo eficiente.
verso 20 e 21. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Uma fé poderosa se exercita junto com a família de Deus, se exercita na convivência com os irmãos, se exercita dentro e fora da igreja. Então não há como você exercer a sua fé sem o outro, não há como você viver o poder da fé sem o próximo, não há como você testemunhar e exercitar a sua fé em amor sem o próximo, sem o seu irmão, porque sozinho a gente se engana, né? A gente se olha no espelho, né? Eu estava me aprontando lá para vir para a igreja, olhei assim, falei, tá direitinho o cabelo, show, bonito. Nem minha esposa fala assim para mim, gente. E eu vou me enganar? Brincadeira, gente. Ela me enche de amor, tá? Ela me enche de amor. De diversos modos, né? Ela me enche de amor, por favor. Mas a gente se engana, não se engana? A gente olha assim no espelho, a gente se acha o máximo. A gente se acha muito inteligente, né? Ah, eu vou lá pregar na Semana Teológica da Primeira Igreja Batista, lá de Maricá. Pastor Cândido. Poxa, conhecido desde Oiapoque ao Chuí, desde lá da Bahia, e ele me chamou. Olha os outros nomes que estão lá, ó, só medalhão, e eu sou um mascotezinho. Apesar do tempo já ter passado, sou o mais novo desses aí, eu acho, né? Sou o mais novo. Só o poder de Deus, gente, só o poder do amor de Deus. Eu vou me enganar, me achando o máximo, muito inteligente? Não, irmãos. É o poder de Deus que se aperfeiçoa em nós. E aí, quando eu estou com o meu irmão, quando eu me acho muito bonito, vem o irmãozinho e fala assim: ô, meu irmão, você está bonitão, arrumadão, perfumado, mas seu hálito não está muito legal, não. O irmão me ajuda, porque eu pensei que eu estava perfeito, mas estava com um bafo de onça. O irmão me ajuda. Eu me acho muito inteligente. Aí o irmão fala assim: olha esse livro que eu estou lendo aqui. Aí eu olho assim: rapaz, é aquele livro que eu achei difícil demais e eu nem quis ler, e ele está lendo. Aí eu percebo que há pessoas que são bem mais inteligentes do que eu, e há pessoas que têm outras inteligências, tá? E só porque eu li um livro sou inteligente, fala, não, tem pessoas que oram muito bem, falam muito bem, pregam muito bem. Isso tudo é pelo poder da nossa fé. Irmãos, exercendo esse poder da fé, irmãos, digo a vocês, por fim, é difícil viver a fé cristã? A gente já falou que não é não. E olha, vou dizer, fica ainda mais fácil quando a gente vive junto. Se você tem dificuldade de orar, ore junto. Você tem dificuldade de exercer a sua confiança em Deus, a sua fé em Deus, faça isso junto com a igreja. Está com dificuldade de entender a palavra? Vá procurar entender junto com a igreja. Leia, medite a palavra junto com os irmãos. Exercitar o poder da nossa fé é andar junto. Tem gente que tem dificuldade até para vir à igreja. Vá junto. O irmão ajuda. E se de tudo isso você não gravou nada, meu irmão, grava o seguinte: uma fé poderosa é vivida em oração. E aí eu encerro lembrando as palavras de um pastor bem conhecido, mas sobretudo lá por Niterói. Ele andou por aqui também, mas é bem conhecido lá por Niterói, o reverendo Antônio Elias. Nós sabemos que devemos orar sem cessar. E o Antônio Elias dizia o seguinte: nenhuma oração, nenhum poder. Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Então, se de todas as dicas que a palavra nos deu e que a gente entendeu aqui para o exercício do poder da fé, você não conseguiu gravar? Você pede o esboço aqui todo para o pastor depois, ou então grave isso. Exercite a sua fé em oração. Nenhuma oração, nenhum poder. Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. O que você quer ver manifestado na sua vida? O grandioso poder da fé em Cristo Jesus ou nenhum poder? O grandioso poder da fé? Amém. Então, vamos orar. Amém? Vamos orar.